A gente dá sequência ao nosso programa dessa segunda-feira, trazendo aqui um levantamento a partir de reportagens que revelaram o tamanho de algo que a gente meio que já suspeita, já tem noção em algum grau, mas pelo visto agora sim, colocando vidas e rostos em jogo, a gente finalmente começa a ter dimensão do problemão que é a intervenção das facções criminosas, cada vez mais tomando conta e fincando suas raízes no processo eleitoral brasileiro. Pois é o que indica um relatório sigiloso sobre as eleições municipais do ano passado, as eleições de 2024, ao qual, de acordo com um programa fantástico, descobrimos todos que pelo menos 42 cidades, a maioria do interior brasileiro, tiveram interferências de grupos criminosos nos resultados eleitorais. Só no estado de São Paulo, para a gente tentar realmente ter um escopo do que está em curso, pessoal, o PCC, o primeiro comando da capital, teria investido 8 bilhões de reais no apoio a candidaturas. Que o PCC já tenta intervir e influenciar o processo eleitoral, escolhendo seus candidatos apadrinhados e abençoados com essa chancela do crime organizado, não é novidade para ninguém, mas no momento onde você toma dimensão e um valor obsceno como 8 bi, aí a gente começa a perceber que talvez o nosso processo eleitoral já esteja viciado na origem, né, mano? Exatamente, Marinho. Isso é muito preocupante. Eu diria que o maior risco que a democracia brasileira corre hoje é justamente a infiltração do crime organizado, gerando uma série de distúrbios no processo eleitoral, uma série de distorções e de concorrência absolutamente desleal. A gente tem relatos de cidades no interior do Nordeste onde há pouca infraestrutura de segurança pública e o investimento massivo do crime organizado para o domínio dessas regiões com o objetivo de estruturação da sua logística de distribuição. Então, é muito conhecido o chamado polígono da seca nos estados ali do Nordeste. Tem também o polígono da maconha, um polígono Sim. de construção, de cultivo e de distribuição logística da droga que acaba depois sendo ecoada para outras regiões do Brasil e até para fora do Brasil. E para fazer com que esse escoamento da produção ocorra sem distúrbios, o crime organizado tem infiltrado a sua influência no poder público, financiando campanhas não apenas de prefeitos, mas também de vereadores. Então, você tem situações em que não apenas a prefeitura está aliada ao crime organizado, o que é extremamente grave, mas como o poder legislativo também, em boa medida, está alinhado com o crime organizado, o que gera uma situação extremamente difícil de lidar, porque um vereador de oposição fica completamente de mãos atadas. Imagine a situação em cidades que muitas vezes têm um efetivo policial muito pequeno, porque a gente está falando de cidades com a população pequena, cidades que antes eram pacatas, de repente passam a estar controladas pelo crime organizado e sem qualquer capacidade e infraestrutura para que o poder público honesto possa contra-atacar. Então, é uma situação muito perigosa que precisa realmente de uma atuação integrada do poder público estadual e federal, porque se depender do poder local, a gente vai acabar vendo uma tomada de territórios por parte do crime organizado. E isso é muito arriscado para o futuro da nossa democracia. E, passo a passo, caso a caso, o Brasil caminhando a passos largos para se consolidar como um narco-estado tropical, no momento onde a gente vê 8 bi se infiltrando, e, inclusive, dando exemplo aqui claríssimo para vocês, município de João Dias, Rio Grande do Norte. O prefeito que estava concorrendo ali para a sua reeleição, na vice-candidatura dele tinha uma irmã de traficantes. Como ele não quis renunciar para beneficiar a irmã, simplesmente ele e o filho dele foram mortos pela atuação do PCC local. Isso sem falar em Santa Quitéria, no Ceará, onde simplesmente por associação, suposta associação ao Comando Vermelho, o prefeito reeleito Braguinha de S. Peixoto foi cassado porque claramente tentou trocar drogas por votos e fez ali um conluio direto com o Comando Vermelho. Isso no Ceará, só para a gente não achar que o Comando Vermelho está circunscrito ao Rio. O problema é muito maior, o problema é muito mais endêmico, né? Não, muito mais endêmico. Eu acho que o mais assustador desse relatório é que quando esse relatório eles colocam 8 bilhões, eles estão falando apenas no estado de São Paulo. Para você que está aí nos escutando, nos assistindo, pensar, o fundo eleitoral
público foi muito alto. Foi de 5 bilhões para quase 5 bilhões para o país inteiro. Significa que o crime organizado está colocando apenas em um estado muito mais do que toda a verba pública, que já é muito. O que isso acaba acarretando? Isso acaba acarretando que os votos, eles estão sendo comprados a bala, a tiro, pelo crime organizado. Isso significa que no Brasil, que em muitos momentos nós vimos relações obscuras entre determinados grupos que doavam para determinadas campanhas políticas. Imagina como que o PCC e o Comando Vermelho cobram. Como eles conseguem, muitas vezes, mudar toda a estrutura policial, toda a estrutura funcional daquela localidade, potencializando muito que os crimes se tornem mais fáceis. Por que eles fazem isso? Nós temos falado bastante que o crime organizado ele tem muitas vezes olhado para postos de gasolina, para hospitais, para outros grupos e outras formações econômicas de fato, para que a gente possa ter, para que eles possam, na verdade, ter um desenvolvimento muito categórico financeiro, para que eles se infiltrem nessas forças e conquistem toda a estrutura, até mesmo não criminosa, tornando ela criminosa dessa forma. Então, o que nós estamos mostrando aqui, o que esse relatório traz à tona, é um problema muito, mas muito grave mesmo. Porque isso significa mais dificuldade de combater o crime organizado. Porque agora ele tem infiltrado cada vez mais dentro do Estado. Porque vai ter um vereador, um prefeito que vai tentar articular para que isso não seja feito. Então, no final do dia, isso mostra que a democracia, ela está pedindo socorro. Exatamente. A gente fala tanto de ameaça à democracia para cima e para baixo, muitas vezes isso que deveria ser das maiores preocupações, muito instrumentalizado para os próprios fins políticos partidários de diferentes facções do debate público brasileiro. Mas isso sim é uma grave ameaça à democracia, especialmente com o povo mais vulnerável, mais humilde e com forças de segurança locais já fragilizadas ao extremo. Esse exemplo do município Potiguar, de João Dias, uma cidade com algo em torno de 2.000 habitantes, Aninha Beatriz Rios, com um orçamento de 23 milhões de reais, claro que se tornou uma cobiça para quem deveria estar atrás das grades e não dentro dos gabinetes, né? Com certeza, André. E o que a gente vê... Se você me permite, Anis, eu vou só fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Segue a todo vapor e volta já já. Agora sim, perdão, Aninha. O que a gente vê é que cada vez mais nós, sociedade, somos reféns do crime organizado e de toda essa situação. Porque, veja, neste caso que você comenta, muito embora a gente saiba que seja uma pessoa ligada ao crime organizado, agora ela está lá legitimamente eleita como prefeita daquela cidade. Qual é a garantia, qual é a expectativa que a população daquela cidade tem de que algo vai ser feito contra a criminalidade? Se a criminalidade é que está no poder. Qual é a expectativa que eles têm de, por exemplo, não se coadunar com o crime, sabendo que o crime está governando aquela cidade? Não tem oposição. Quando não tem oposição, a gente não tem mais democracia. A gente não tem mais a sociedade que a gente tanto almeja. E como se resolve isso? Se nas próximas eleições, muito provavelmente ela será reeleita, ou terá um candidato da sua confiança com muito mais recursos, com muito mais promessas para aquela população. Esse é o vício do nosso processo eleitoral atual. Do jeito que a coisa anda, meu amigo, eu não me surpreenderia se o PCC tiver ousadia, já que a sigla deles começa com a letra P, de daqui a pouco tentar fazer o próprio partido. E olha que eu tenho certeza que eles seriam mais organizados do que muito partido ainda que existe de balcão de negócios na nossa democracia, na nossa cambaleante democracia brasileira. Vale mencionar que no mundo tem um partido que se chama PCC e que é muito bem organizado, né? O Partido Comunista Chinês, né? Bem lembrado. Ironias do destino. Seguir o exemplo. Muito bem colocado, muito bem colocado. 10 horas